Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, é com muito prazer que hoje eu quero compartilhar com a família aqui do canal um período longo e muito conturbado, sabe, da minha vida familiar. Eu não sei, assim, dizer com certeza quando foi que começou tudo isso. Um pouco antes, o meu pai tinha perdido, num trágico acidente, um dos seus irmãos, meu tio, portanto, né? Que era muito ligado à nossa família. Então, foi um período de muito sofrimento para todos nós, a perda desse tio. Principalmente, no meu caso, eu adolescente, eu sempre fui muito ligada a esse tio por ter características que me deixavam meio diferentona dos outros adolescentes da minha idade. Ele parecia me entender totalmente, esse tio. Talvez pelo fato dele ser a ovelha negra. Ele era considerado ovelha negra da família. E ele fazia uso, inclusive, daquela erva que vocês estão imaginando qual seja. Então, ele se tornava o tiozão, sabe? Ele era o tiozão, ele era muito engraçado, ele sempre bem-humorado, piadista, fazia a gente rir. E eu gostava muito dele, eu era muito ligado a ele. Eu nasci com uma mediunidade muito forte, sabe, Paulinho? Eu nasci com essa característica de médium, vendo e ouvindo coisas além dos sentidos humanos. Logo após esse período de luto do meu tio, eu, por curiosidade, eu fiz uma tentativa de comunicação juntamente com outras duas amigas numa dessas tábuas, Ouija, é assim que é o nome, né, da tábua, Ouija. A experiência na tábua de Ouija não deu certo, a experiência deu errado, porque aparecia um espírito muito agressivo nas palavras e nós nem fechamos a sessão apropriadamente. Simplesmente abandonamos lá. Foi quando iniciaram-se algumas atividades paranormais leves aqui em casa. Eu nunca liguei os fatos dos fenômenos ao uso da tábua Ouija. Acordávamos no meio da noite com muitos barulhos oriundos da sala, da cozinha. Barulho era assim, metal caindo. Sabe, alguma coisa de metal caindo? Tipo um garfo, uma faca, uma colher. Barulho também de copos caindo. Aí vidro. Objetos que eram remexidos. Gavetas que eram abertas e fechadas. Você já viu, no meio da noite, há um silêncio absoluto, madrugada, casa silenciosa. Mas esses barulhos, eles acabavam fazendo com que todos da casa acordassem. Tínhamos um paneleiro daqueles antigos em formato de pirâmide e era impressionante.
porque o paneleiro ele parecia cair inteiro no meio da noite. Aquele barulhão, acordando a todos. Então nós corríamos lá e estava tudo na mais perfeita ordem. Meu Deus do céu, de onde está vindo tudo isso? Se tivessem panelas tapadas sobre o fogão, ouvíamos as tampas das panelas sendo abertas e fechadas. Não apenas isso, mas vozes que falavam coisas e que nós não conseguimos entender. Era o famoso vozerio. O vozerio. A corrente de ferro com o cadeado que fechava o portão, se arrastando pela grade e fazendo barulho. Junto ao meu quarto existia um corredor e eu ouvia nesse corredor alguém caminhar e conversar ali a noite inteira sem que eu entendesse. Mas como perto dela. Amanhã cedo. Era assim. Eu não conseguia entender, mas eu ouvia. Ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. E eu já havia me esquecido do episódio com a tábua de Ouija. E deixamos as coisas rolarem. Simplesmente aceitamos que algo do outro mundo estava dentro da nossa casa. E como este algo do outro mundo jamais tocou em alguém de casa, somente produzia sons, fazia algumas travessuras, nós não nos importamos tanto. Então, os fenômenos, ao invés de diminuírem, se intensificaram, se tornaram ainda mais fortes. Meu irmão mais novo, certa vez apareceu pálido na sala de TV, dizendo que os móveis da sala de visitas tinham se movido sozinhos. Meus pais foram lá na sala e ele mostrou exatamente como aconteceu. Encontraram os sofás tortos. O meu irmão então falou que os sofás, se moviam como se caminhassem. Viravam de um lado e depois do outro até se deslocarem do lugar. Depois disso, começaram a desligar e a ligar a TV. Desligar e ligar a TV. O som era alterado o volume. As maçanetas das portas eram giradas e as portas abriam sozinhas. As moças que trabalhavam na nossa casa, as empregadas domésticas da nossa casa, não ficavam sozinhas, sempre esperavam meus pais do lado de fora, porque frequentemente elas arrumavam determinado cômodo e quando se viravam por segundos, estavam cadeiras em cima das mesas, sofás tortos, vassouras eram escondidas. Ela, a moça que trabalhava em casa, ela não tinha coragem de ficar na casa sozinha. Então ela esperava meus pais chegarem em casa do trabalho, mas esperava do lado de fora. A senhora me perdoe, eu estava esperando aqui fora, que a senhora sabe, eu tenho medo de ficar lá dentro sozinha. Era assim. Dificilmente alguém queria continuar trabalhando em casa devido a esses fenômenos todos citados por mim. Quando chegou a esse ponto, meu pai e minha mãe resolveram chamar pastores aqui em casa, depois padres e depois rezadores. Havia sim um período de calmaria, mas logo retomava-se tudo e a todo vapor. Se visitas dormissem lá em casa, não dormiam em paz porque elas eram acordadas com a cama cheia de objetos que estavam em outro local da casa, tipo shampoo do banheiro, ia para a cama,
Talher da cozinha ia para a cama. Sapato da sapateira ia para a cama. Frasco de perfume. Sempre avisávamos antes ao hóspede. Era até engraçado. Ó, você vai dormir aqui, mas não se preocupe, porque aqui em casa a gente tem um fantasma brincalhão em casa. A pessoa regalava os olhos e ela não sabia se ria ou se chorava. Mas a gente dizia, tem mesmo um fantasma brincalhão aqui em casa. Só que não precisa ter medo. O máximo que pode acontecer é você acordar no meio da noite com algo estranho. Mas não vai te acontecer nada do ponto de vista físico. Nada. Nunca feriu ninguém. Ele até joga coisas nos pés da cama, mas não fere ninguém. Não adianta trancar a porta. Não adianta. Os objetos se materializavam lá dentro e pronto, enfim. Não adianta trancar a porta. As pessoas ficavam assustadas. E não era para menos. Eu não sei como é que você se comportaria se viesse dormir aqui em casa. Olha, a coisa foi ficando tão incontrolável que finalmente desistimos de tentar expulsar o fantasma de casa. E nós demos a ele o nome de Gasparzinho. O fantasma recebeu o nome de Gasparzinho, essa entidade brincalhona. Já que eles brincavam conosco, ou pelo menos ele brincava conosco, vamos brincar com ele. Gasparzinho se tornou um membro da nossa família. Ele abria as portas sem que precisássemos bater ou girar as maçanetas. Ele tocava insistentemente a campainha no meio da noite, quando eu ou meu irmão estivéssemos chegando de alguma festa de madrugada. Já era para alertar os nossos pais. E os meus pais ficavam na porta esperando a mim e ao meu irmão que nós chegássemos em segurança. O Gasparzinho, ele tocava a campainha se porventura fôssemos dormir e esquecêssemos uma janela aberta, uma porta sem trancar, o carro para fora da garagem. O Gasparzinho, ele começou a contribuir, a colaborar nesse sentido. Meu pai, ele já se levantava sabendo que algo estava aberto, algo estava errado. O Gasparzinho tinha tocado a campainha. Mesmo que quiséssemos dormir com uma janela aberta, devido ao calor, por exemplo, não, a gente não conseguia. Porque o Gasparzinho julgava que a janela aberta estava errada. Então ele tocava a campainha e ninguém dormia à vontade enquanto não fosse atendida a vontade dele de fechar a janela. Frequentemente pedíamos ao Gasparzinho para que ele nos entregasse algum objeto sumido. Gasparzinho, eu não sei onde eu coloquei o meu relógio. Foi você, né? Foi você, né, Gasparzinho? Por favor, devolva, eu preciso. Esse relógio para mim hoje é fundamental. Eu vou num lugar e preciso dele. Ô, Gasparzinho, cadê a caneta? Eu preciso escrever agora. Tava aqui a caneta. É você fazendo graça, né, Gasparzinho? Devolva a caneta, por favor. Controle remoto, um pé de sapato. Tínhamos que pedir. Por favor, Gasparzinho, devolva-nos. Nos acostumamos a tal ponto com o fantasma que quando um de nós viajávamos e ligávamos para casa, perguntávamos, e aí, o Gasparzinho está aprontando? Eu não estou exagerando. Eu sei que talvez você que esteja ouvindo essa carta fala, não, será que ela não está exagerando? Não é excesso. Não estou exagerando. Eu perguntava quando eu me ausentava de casa. Meu pai está trabalhando, meu irmão está bem. Ele nunca permitiu que eu o visse, nem que entendesse os seus sussurros. Ele sempre tentava se comunicar, mas sempre era assim. Eu não entendia, mas ele tentava se comunicar. Ninguém nunca soube realmente
quem era ele. Eu cresci com ele dos meus 12 até finalmente eu me casar na fase adulta da minha vida. Meus pais se mudaram de casa e o Gasparzinho não os acompanhou. Mas hoje eu tenho 44 anos. A minha vida ainda é circundada de eventos inexplicáveis. Tudo acontece comigo em modo muito ostensivo ainda. Eu perdi essa conexão com o Gasparzinho. Eu nunca soube de verdade quem ele era, nem por que ele estava ali conosco por tanto tempo, por tantos anos. Eu acredito que não era meu tio falecido, embora ele fosse extremamente piadista, extremamente brincalhão, extremamente bem-humorado, mas eu acredito que não fosse ele, porque o meu tio, o meu chegado, o tio querido e amado, o tio Bonagente, ele tinha sua própria família, esposa e filhos, e não fazia sentido ele ficar conosco e não com a família dele, entende? É a forma que eu procuro entender que fosse outra pessoa e não o meu tio. Olha, eu nunca tive uma resposta, nunca. E eu espero, honestamente, que vocês tenham gostado da minha história e agradeço muito por terem ouvido até aqui. Eu tenho ainda muitos outros detalhes engraçados sobre o Gasparzinho. Qualquer dúvida, eu gostaria de voltar contando a história. E se não for pedir muito, eu vou deixar aqui um celular, viu? Ô Paulinho, não sei se pode, mas eu gostaria que você colocasse fixado nos comentários o meu celular para contato. Pode? Ô minha parceira, eu vou fazer isso por você sim. Vou colocar. Eu vou deixar então abaixo do vídeo dessa história do Gasparzinho o celular dela para contato. Ela gostaria de falar com algumas pessoas que nos acompanham aqui através do nosso canal. Queria agradecer demais a ela. Ela faz aqui outras perguntas, né? Se identifica como PCM. Ela não colocou assim o nome completo. Então é PCM. É isso? Não, desculpa. Perdão. Agora sim, ó. É PCMP. Ainda faltou um P, tá? PCMP. É a identificação dela. Se você gostou da história do Gasparzinho, quero que você curta, manda o teu joinha a partir de agora. Se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa, vai ser uma honra. E eu vou colocar o contato dessa amiga. Ele vai ficar fixado no primeiro comentário. Aí, se alguém quiser ligar para ela, ela gostaria de ter esse tipo de contato. Isso não é comum de acontecer no nosso canal, mas quando alguém solicita, a gente o faz. E faremos por ela, ok? Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E não vai esquecer de se tornar membro do nosso canal. É uma honra ter você conosco aqui no canal oficial do Paulinho Boa Pessoa.